E Pop, o podcast de cultura pop. Talk to you soon. Bem-vindos ao Pop Monstruoso com Horrorfobia, eu sou o André e estamos aqui hoje novamente pra falar da série mais low profile de 2026. Sim, eu estou em fevereiro, tô falando que a série é low profile. Cavaleiro dos Sete Reinos, a nova série, o novo spin-off de Game of Thrones e Casa do Dragão. E pra isso, eu tô muito bem acompanhado com meu amigo que, assim como o Tyrion Lannister, sempre paga suas dívidas. Muito bem-vindo novamente. Valeu, André. Johnny aqui. Vim falar sobre essa série que eu tava com expectativas muito altas e eu gostei bastante, gostei muito. A gente tem muita coisa pra falar sobre essa série, mas antes eu queria dar aqueles recadinhos de sempre. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Ativa o sininho aí, independente da plataforma que você estiver ouvindo. E se você quer realmente acompanhar a gente, entra no Instagram e procura a gente lá, ipop.podcast. É isso, siga a gente lá. E agora sim, bora pra Cavaleiro dos Sete Reinos. Bora. Um alerta de spoiler, se você não leu o livro ou não sabe nada desse universo de Game of Thrones, fica o alerta de spoilers aí, porque a gente vai falar de muita coisa. E já queria começar falando sobre isso, na verdade. Você leu o livro, né? Eu não li. Eu li o livro em 2023, 22, por aí, já faz um tempo, assim. Pra quem não sabe, se eu não me engano, são 3 contos, né? E a primeira temporada, ela meio que aborda esse primeiro conto. E é um livro muito diferente dos livros das Crônicas de Gelo e Fogo, né? Pra quem já assistiu. Porque ele tem essa estrutura de contos e é um livro relativamente curto. Se não me engano, tem umas 350, 400 páginas, pequenininho. Como tem essa estrutura de conto, não é como nos livros lá da Crônica de Gelo e Fogo, que cada capítulo é na perspectiva de um personagem. Sim. Então ele vai mais fluido, que assim. É mais denso, né? Muito mais denso. Aí você vai trocando de perspectivas. Cada capítulo é um personagem. E nesse aqui não. Nesse aqui ele conta uma história contínua, separada em contos, né? Como eu disse. E eu tava com expectativa pra série, porque o livro, ele já tem essa dicotomia, essa diferença dos resto pais, da série, dos pais, né? Que eu diria, assim, que são os livros da Crônica de Gelo e Fogo. Porque ele é mais direto ao ponto, ele é mais engraçado, ele é mais leve. Eu acho que o escopo, uma coisa que a gente vai falar aqui, ele é bem lá no chão. É o low profile que eu falei, é isso. Low profile, andando ali pelas vielas, parando debaixo da árvore. Exato. É tipo um negócio bem É muito mais rural do que totalmente. Pegando ali as tretas políticas de Westeros, né? Sim. Então isso eu gostei bastante, assim. Não, e o livro, eu não lembro tão nitidamente porque faz tempo, mas ele é bem fiel pelo que eu lembro, assim, porque eu lembro muito do macro da história, né? E é bem fiel, então por isso eu tinha essa expectativa. E acho que essa primeira temporada foi muito bem elaborada em cima do material, mas muito porque o George Martin, que é o diretor, que é o criador, né, de todo esse universo, ele tá envolvido, né? Então acredito que isso deve ter ajudado muito nessa parte. Sim, eu queria falar sobre isso, porque a sua expectativa, acho que você tá bem diferente de muitas pessoas que estão assistindo aí, porque o universo Game of Thrones, esse universo de Westeros, Sete Reinos, Crônicas de Gelo e Fogo, tava em baixa no momento que a série saiu. Porque primeiro tivemos Game of Thrones, né, aquele final horroroso, todo mundo sabe. E aí Casa do Dragão veio, trouxe aquela energia de volta, era Game of Thrones nos melhores momentos, a primeira temporada, né? Aí, esse tempo de produção, né? A temporada, igual a gente falou, é uma mega produção e tal. É Game of Thrones 2.0. E a segunda não agradou a maioria das pessoas. Teve a greve dos roteiristas e tal. Teve essa greve em Hollywood que atrapalhou um pouco a produção. E aí deixou tudo meio embaixo, assim. Tipo, tanto que saiu o trailer da terceira temporada e a repercussão foi baixíssima. As pessoas meio que não estão ligando tanto e já começaram, não, porque sei lá o quê. E aí, o que atrapalhou toda essa história? Você falou do Martin. O Martin jogou contra a própria série. Ele tem um problema de ego muito grande. Muito grande, porque, igual o Johnny falou, ó, o Game of Thrones são os livros com ponto de vista. Então, tem o diálogo e qual que era o trabalho que o D&D faziam na série? Era decupagem. Cara, meu olho tá coçando demais. D&D que eram os produtores da série. Era decupagem. Caralho, meu olho tá coçando demais. Era decupagem. É o Martin, você tá falando dele, ó. Então tem a Melisandre ali fazendo alguma magia em mim. Qual que era o trabalho dos dois? Fazer decupagem. Então eles pegavam todo o material que era incrível, extenso e gigantesco e faziam uma decupagem pra adaptar pra série. E no caso
do Cavaleiro de Sete Reinos, eles estão fazendo a mesma coisa, porque tem diálogos, tem os contos ali, então eles estão fazendo um trabalho de decupagem muito bem feito. No caso o caso do Dragão, não tem decupagem, porque é o livro como se fosse um conto histórico. São personagens contando, tal coisa aconteceu, não tem o diálogo entre eles. Então é muito mais difícil adaptar essa obra. Muito mais. Então eles estão tendo que criar muito mais. E isso já vem de ponto de partida. Isso ia acontecer. Não tem o que eles adaptarem. E aí o problema do Martin foi que, falando das tretas aqui de bastidores das séries, tá, gente? Só pra quem não tá sabendo, o Martin ele tem um blog, ele sempre escreve um monte de coisa nesse blog, e ele escreveu um texto gigantesco criticando a série porque eles não adaptaram um personagem. E ele falou que ia ter ramificações no futuro, e depois ele apagou o post, só que todo mundo tirou print. Enfim, ele é produtor da série, ele deu uma afastada, na verdade, saiu, porque ele começou a criticar demais. E aí eu acho que essa baixa que deu veio por conta dele também, porque ele é um cara que é o nome do negócio, e tá jogando contra a série, falando, não, isso aqui não ficou legal, não. Eu acho que ele pode ter as opiniões dele, só que... Falando diretamente do showrunner, né, da série, que é o diretor. Citando nomes. Isso aí quando começa a citar nomes... Exato, Pra mim, o grande problema da Casa do Dragão é, como o André falou, primeiro, é o material base. Eu tenho esse livro, né, não consegui terminar, porque, cara, são... Não, história. É uma bibliografia. É um Wikipédia que não tem desenvolvimento de personagem, né? Por isso que eu me surpreendi muito com a primeira temporada da Casa do Dragão, porque é uma história legal, mas como você falou, é os melhores momentos do Game of Thrones. Então o primeiro episódio choca pela violência, o negócio lá do bebê, da criança. A intriga, tudo. a treta. A intriga, personagens femininos. Eles ganham ali fortes, a série. Exato. Você falou, opa. Só que qual que é o problema? Ela começa muito bem, só que ela fica muito dependente do grande conflito de dragões que vai acontecer. E aí você fica esperando e fica falando. Né, diferente da série original do Game of Thrones, os dragões vão vindo de forma tímida. Aqui já tem vários, né? Meio que é uma era onde ter dragões é uma coisa muito comum. E aí eles ficam toda hora, vai ter o conflito, vai ter guerra. E aí vem a segunda temporada. Que, cara... Eles não sabiam direito o que ia acontecer, então é uma temporada em que nada basicamente acontece. Eu acho que ali ficou muito claro o problema que pra mim veio da série original do Game of Thrones, que é... Quando você pega criadores que não sabem criar, só adaptar, aí a gente tem um problema, que é a segunda temporada. Que quando eles tiveram que criar coisas pra não ter que entregar logo a batalha, porque eles falaram que tinha que ter mais de 2 temporadas, então são várias decisões aí em cima... provavelmente da HBO, que quer que tenha mais temporadas pra galera continuar falando. Em cima do George Martin, que quer que seja fiel. Em cima do showrunner, que quer outra coisa. Então, todo mundo colocando o dedo no negócio. É tipo um Game of Thrones acontecendo fora do Game of Thrones, Exatamente. Né? Várias peças no tabuleiro, ó. Exatamente. E aí, jogando pra essa série, que a gente tava falando de tal expectativa baixíssima, eu mesmo não li o livro, sempre soube da existência dele. Eu fiquei fascinado pelo universo de Game of Thrones e li os livros, fui atrás disso, só que eu nunca li o Dunk Egg. E aí, do nada, surgiu essa série, eu falei, bom, não vou correr atrás de ler o livro, vou só ver a série. E, cara, que experiência incrível. Eu não sabia como funcionava, não sabia qual era a história, sabia os personagens principais, sabia quem eles eram, porque eles são citados em alguns momentos na história, né? Inclusive na série. E, cara, me pegou muito desprevenido, porque eu não tinha expectativa nenhuma. E a abordagem da série, você disse que tem um pouco disso no texto, mas aqui eu sinto muito forte. A abordagem da série é muito diferente, propositalmente diferente das outras 2 séries que a gente teve até agora. Sim. E a abordagem, eu digo, de texto, trilha sonora, edição, tom. Tipo, já começa com piada de cocô. Pra mim, piada de cocô é imbatível. Coisas escatológicas. Imbatível, você vai dar risada. Ou você vai gostar ou você vai odiar, né? Mas eu acho que a série, como você bem falou, já falando dela mesmo, ela logo nos primeiros 10 minutos você já entende que ela é diferente. Porque naquele momento clichê, que parece que vai subir a música, que ele vai pra aventura, virou o cavaleiro. E aí ele vai lá e tem essa coisa aí do escatológica que você bem falou. E já vem uma trilha meio cômica, assim. Então ali é logo de primeira pra você, ó, a gente não vai te enganar, isso aqui é uma história totalmente diferente do que você tá acostumado, assim. Sim. Então eu acho que pelo menos a série foi sincera desde o início em relação a isso. Sim, não, dá pra ver que eles têm as intenções bem claras, e aí... E uma coisa que eu acho que era força de... Eu acho que o Martin é um cara bem engraçado, tá? Acho que ele não é muito valorizado por isso, mas ele tem um humor bem gostoso, assim, bem ácido. Tem. E eu acho que o Tyrion era a representação perfeita disso. Muito por causa do Peter Dinklage, mas no texto ele já era engraçado. Tudo levado muito a sério. O contexto fazia a gente... Sabe, o bom do Game of Thrones é que tinha diversos personagens e você tinha essa possibilidade. Você podia ter um núcleo mais engraçado que outros. E aqui, cara, a série inteira tem meio que essa abordagem, porque o nosso ponto de vista é o Dunk. Então, a abordagem a visão de mundo que ele tem é a visão de mundo que a gente tem. Então, ele vê o mundo como lugar puro, ele vê o mundo como lugar legal e confia nas pessoas. Em Game of Thrones não acontece isso, porque você sabe que
Tipo assim, a pessoa pode dar uma pulada pelas costas, pode acontecer alguma coisa. Tem ali um espelho, um reflexo na Brienne, talvez, né? Talvez, uma pessoa honrada 100%, mas ela já tem as mazelas, ela já tem uma dor ali. Então, é meio que como se fosse a Brienne no início de carreira, assim. Bem parecido. É a coisa mais parecida que tem, Tanto assim. que eles brincam com o negócio dele ser meio que ancestral dela, né? Sim. Tem esse negócio, né? Exato, Tipo, vamos pras ilhas de Tarth e tal. Exato, Eles exato. fazem uma brincadeirinha. Até isso eu acho que é legal na série. Tipo, esses momentos fanservice. Que diferente de Casa do Dragão... Eu vou ficar citando Casa do Dragão, gente, porque não tem como. A série foi recente e não tem como comparar. Não comparar as duas, porque as duas são filhas de Game of Thrones. Então elas pegam coisas boas e coisas ruins das séries, né? E aí, tipo assim, eu acho que aqui eles fazem esse fanservice de uma forma orgânica. Tipo, não é tipo, na sua cara. É meio que sutil, sabe? Ele cita ali, meio que passa num diálogo. Você nem pegou, sabe? Já passou. Enquanto no outro, tipo assim, todo o arco da Rhaenyra era porque ela vai ser a verdadeira rainha, lutar contra os caminhantes brancos. Tá ligado? Tipo assim, calma, gente. E eu acho que uma coisa que você falou é legal. Pra quem tá ouvindo, vendo e nunca assistiu nada de Game of Thrones, porque, ai, meu Deus, que saco entrar nisso agora. Eu não aguento mais série medieval. Eu acho que é uma série legal pra você assistir sem nenhuma amarras nesse universo, assim, porque... beleza, tem sim algumas citações, algumas piadas, mas é uma história totalmente contida em si mesma, assim. Muito. Então dá pra você começar por essa sem problema nenhum, assim, porque é uma história bem legal. Exato. Não, e tanto que eu vi gente que também, a primeira série que eles estavam vendo era essa. Tipo, eu fiquei acompanhando no Twitter. Saiu os episódios, eu vi a galera comentando, reagindo. Isso foi legal também. Episódio de 30 minutos, pô. Cara, olha isso. Que legal. Acho que são 6 episódios, é isso? 7? 6 episódios. São 6 episódios de 30 minutos, então olha a diferença já, pra você ver o número de episódios, a duração dos episódios, então... O custo dos episódios, porque não tem dragão, se passa uns 90 anos antes de Game of Thrones, então os dragões meio que já acabaram, já passou a Casa do Dragão, né, a série, aquele conflito da Dança dos Dragões, e isso abaixa o custo da série. E você vê que, tipo assim, as intenções estão claras, porque eles poderiam ter, não, vamos ter 10 episódios, vamos encher linguiça, vamos criar uma história que não tem no livro, e eles não fazem isso. Não, a abordagem é adaptar exatamente o que tem no livro, e, tipo assim... E eu gosto disso, porque a série é direto ao ponto. Tipo, ela não fica, sabe, dançando em volta do que ela precisa falar. Ela vai e diz, entendeu? Você já sabe o que a série quer dizer no primeiro episódio, nos primeiros minutos. Você já entendeu. E aí, eu acho que isso falta em outras séries, tipo... Principalmente hoje em dia. Não tô nem falando das séries de Game of Thrones. Tem série hoje em dia que vai ser lançada séries da Netflix, ou da Apple TV, um monte de série. Que parece que eles... Sabe, tipo assim, a nossa abordagem... Eles querem parecer outra coisa além de uma série. Essa aqui é uma série. O episódio é contido, a história tá fechada... Sabe? E eu acho que falta isso em série hoje em dia. Talvez algumas pessoas tenham essa expectativa errada, de certa forma, pelo jeito que foi apresentado essa série, porque em todo momento se fala da batalha que vai ter lá no torneio, né? Desde o início, tudo tal. E aí pode ser que alguém que veio por conta... de ver cenas mais de ação, tudo, essa batalha, de fato, ela acontece no penúltimo episódio só, né? Então, se a pessoa veio atrás disso, pode ser que ela saia meio frustrada. Sim. Porque eles ficam falando da batalha, mas não é sobre a batalha. Eu acho que isso que é legal. E que é, de novo, diferente da Casa do Dragão, que é sobre os dragões. Exato. Aqui não é sobre a batalha, não é sobre ter cenas épicas, apesar de ter, né? A batalha bem eles visceral. entregam. A gente vai chegar lá. Mas eu acho que, cara, sobre esses dois personagens, assim, principalmente em cima do Dunk, que no episódio da batalha, em vez de ir pra batalha direto, eles trazem uns flashbacks que dão um outro peso pra toda aquela batalha que você tá vendo. Então, são escolhas muito acertadas, assim. Não, dão um peso... Você vê que literalmente a batalha começa com o ponto de vista dele. A câmera vai atrás e foca no que ele tá vivendo naquela experiência. Exato. Tipo assim, você não precisa ver tudo o que tá acontecendo, você precisa saber o que ele tá sentindo. E antes, igual você falou, a batalha só acontece no penúltimo episódio. Antes daquilo, você tem que estar envolvido emocionalmente. E a série já faz isso porque, tipo assim, o drama principal não era se ele é bom lutador ou não. Na verdade, se ele entrar no torneio. Exato. O drama principal é esse. Exatamente. Você não fica pensando, cara, você nem passa pela sua cabeça se ele é bom ou não. Exato. Você vai pensar nisso antes dele entrar no ringue, né? Você fica, putz, e agora? Ele sabe lutar mesmo? Exato. Porque, tanto que o Lion... Como é o nome do... Não é o Lion, é o Targaryen lá, o que morre. Esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele. Não, o Maker. Também. O Maker é o irmão. Eu só lembro do nome do irmão. O Targaryen... O Baelor. Isso. O Baelor pergunta, e aí, quão bom você é? E aí você pensa, caralho, quão bom ele é? Eu nem me perguntei isso. Você nem se pergunta, porque ele tá tentando entrar o tempo todo, ele faz várias
fica estabanando ali, é muito engraçado. Eles trazem humor em todas... Humor situacional, eu gosto disso. Tipo assim, a situação é awkward, é engraçada, é estranha, e ele não sabe como se portar no mundo, porque ele é gigante estabanado, e ele acaba criando situações confortáveis e, cara, o humor tá ali. É muito bom isso. Eu acho que é um... E na edição também. É uma leitura legal, porque você vê que as pessoas, apesar dele ser muito grande, ele... Logo de cara você percebe que ele é um cara meio doce, assim. E você vê que ele vai sendo aproveitado por todo tipo de pessoa. Desde as mulheres, até reis, até crianças, até homens. Até plebeus. Porque você vê que ele é uma pessoa muito doce, ele é muito educado e as pessoas acabam se aproveitando muito dele por conta disso, né? Sim. Então, isso acontece desde o início e depois você vai entender, né, por conta desses flashbacks, por que que ele é assim, por que que ele é tão devoto ao cavaleiro, a Sir Arlan, que ele andava, que ele venerava, assim. Então, é muito legal. E até o próprio tem um erro de tradução aqui no Brasil, né? Porque aqui tá O Cavaleiro dos Dragões e no original é A Knight of the Seven Kingdoms. A Knight of the Kingdom. Ele não é o cavaleiro, ele é um cavaleiro. Ah, um cavaleiro. Tipo assim, ele não é especial, Sim. ele é só mais um. E, na verdade, ele nem vira um cavaleiro, né? De verdade, na série. Se você para pra... Não Eles tem... deixam aberto. Eles deixam aberto se ele virou ou não. Sim. Então, eu acho que o título original até traz isso que... Cara, essa é uma história É que mais ela um cara. importante por conta dos personagens que estão ali, mas dentro dessa megalomaníaca história que foi feita das Crônicas de Gelo e Fogo, não é tão importante assim. Exato. Por isso que é tão legal. Porque quando tudo é importante, nada é importante. Exato. Não, e eu gosto da abordagem, porque, tipo assim, coisas, igual você falou, coisas importantes acontecem, tem peso nas decisões que a série toma. Só que a forma que a série aborda elas é totalmente diferente. Então, tipo assim, morre o Mão do Rei, o Baelor, que a gente citou aqui. E ele era o sucessor. Isso impacta o reino. Se fosse uma série, né, do Game of Thrones, você ia olhar pra aquilo, meu Deus, e tal coisa. Morreu. Exato. E aqui não. Tipo assim, eles falam, mano, ele morreu, segue a vida, vamos lá. O Não é Lyra sobre fala isso. isso, né? Não é sobre isso aqui, cara. Vamos pra Ponta Tempestade, vamos tomar hidromel. Cerveja, tipo, tá ligado? Exato. E é a forma que a série aborda, como ela trata esses temas. Porque tem coisas importantes, óbvio, tem peso, tem mortes, e isso é muito importante pro personagem. Só que a série aborda de uma forma com uma leveza. E eu gostei de sair daquele castelo dos lords e você vai pro povão. Você vai pro povão. Pro povão, pô, ver o que tá acontecendo, como eles conversam, você fica, cara... Que era difícil, eu acho que nos livros tem bastante. Tem um pouco disso com a área, né? Exato. Ela tá meio que fugindo ali. Mas a área logo, ela vai pra um lado místico. Então, eu acho que todo mundo fica falando lá dos Targaryen, dos Lannister, que o reino não é legal, que todo mundo tá se fudendo, basicamente, lá como integrantes daquele reino, mas a gente nunca vê isso. A gente vê quando o Joffrey sai na rua e leva uma merda na cara. Só que quem não jogaria merda no Joffrey? Exato. Independente do nível que você tá hierárquico daquele reino ali. Exato. Então, acho que é legal porque mostra ser um cavaleiro, acho que isso é o legal de trazer, não é honrado, cara. Na verdade, é longe disso. É um trabalho completamente comum, que não paga bem, que não paga. Não paga. Você tem que ficar em estalagem, tem que ficar dependendo da bondade de outras pessoas e dormindo no relento lá. Então, acho que isso é muito legal, que mostra que nesse universo cheio de dragões, reis, rainhas e príncipes, porra, tem histórias legais sobre as pessoas comuns, sabe? E eu gosto disso porque a ideia do que é ser cavaleiro, um cavaleiro honrado, até no mundo real isso é ficcional. Isso foi criado depois. Pelas histórias românticas. No romantismo a gente foi lá. E o cavaleiro nobre fez tal coisa. E salvou a donzela. Isso foi criado depois. Na prática, a gente tá vendo um pouco desse mundo na prática. Não é bonito, não é legal. Igual você falou, é bem sujo e bem escroto, né? Pra faltar outra palavra. Eu acho que, fazendo até um paralelo disso que você tá fazendo, eu acho que durante muito tempo, como foi retratado a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, que você coloca hinos e a pessoa vai pensando que tá num propósito muito maior. E eu acho que hoje os filmes que saem mostram muito isso, né? Que a guerra, no final, ela é uma merda, não tem honra, as pessoas voltam com traumas, tudo. E eu acho que é sobre isso. Sim. Que é falar um pouco da realidade que tem ali. E eu acho que nesse mundo, né, que eu já falei que a gente tratava de coisas tão grandes, pô, você focar em algo pequeno traz um frescor novo que tá faltando, sabe? Sim. Por exemplo, na Casa do Dragão, tudo é grande e tem dragões, a Rhaenyra e vai salvar não sei o que. Não, cara, a gente já viu essa história, o final não foi legal, a gente ainda tá traumatizado, me traz outra coisa. E eu acho que aí que essa série entra de uma forma que
Me lembra um pouco o Endor, de Star Wars, que é muito bom, ninguém Sim. vai ver, mas eu acho que aqui ela ainda tem um alcance maior. Muitas pessoas assistiram, né? Nem Sim, todo sim. mundo. Mas é aquela coisa que, cara, quando você assistir, quando terminar, diferente da série do Game of Thrones lá, que você se sentia cansado depois de acabar, você fala, puta, nossa, que bom que acabou, então, caralho, esse universo já deu. Você fica meio, puta, eu veria mais uns 3 episódios. Eu veria mais Sim, uns 4 cara. episódios. E, pô, Cara, que exatamente bom, isso. que bom, sabe? Não, porque eu estava falando dessa coisa e eu acho que tem muito do tempo de tela dos personagens, porque e eu queria falar sobre a edição, porque pra mim é um ponto altíssimo nessa série, porque ela é bem diferente das outras edições que a gente via. E aí você como editor, você vai entender o que eu tô falando, porque tipo, se a gente for ver, o Game of Thrones tinha vários núcleos, né? E às vezes o tempo de tela de alguns núcleos, por ser mais importante ou menos importante na trama em geral, tinha mais tempo. E às vezes a edição não entregava o que ela precisava. E aqui não, cara. Tipo, mano, tem uma cena que é o Maker lá, que é o pai do Egg, que ele chega e aí ele fala no finalzinho, né, que ele fala pro Dunk, não, você pode ficar com ele. Ele fala, não quero. Aí ele sai, aí o menino tá sentado, ele olha, aí tipo, corta a cena, ele já tá sentado. Tipo, não é o tempo real, é o tempo que as coisas vão acontecer. Tipo assim, ele vai, fala o que ele tem que fazer e corta pra próxima cena. Ou ele fala do peixe, corta a cena e já tá no peixe. Tipo assim, na primeira cena da série, uma das primeiras cenas que ele fala do Sir Arlan, que ele fala, ele nunca me bateu quando eu não merecia. Aí você vê um tac, 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 vários cortes dele apanhando. E você, caralho, por que ele defende esse cara? Olha o tanto que ele apanha. E traz humor e, mano, a edição inteira é assim. É incrível. Parece um Edgar Wright, sabe? Tipo, um negócio mais dinâmico. Total. E eu acho que brinca muito também com o fato de que as memórias do Dunk não são nada confiáveis, né? Isso eu gosto também. Que do tipo... Tem aquela cena, né? Que mostra o Sir Alan pelado lá. E aí mostra, né? Um membro dele enorme. Então... É uma parte meio engraçada, mas na verdade você vê como é a percepção que o Dunk tinha daquele cara. Como ele era grande em todos os sentidos, inclusive nesse aí que mostra lá. Mas é muito interessante como você vê essa leitura que o Dunk tem das coisas. Então, você vai vendo A gente acaba absorvendo a visão dele de mundo, né? Exato, mas aí quando vem os flashbacks mesmo, que acho que tem uma diferença de flashback e das memórias dele, né? Que é o episódio lá que eu te falei, que é o penúltimo. Você vê que, na verdade, o cara tava sempre meio bêbado, ele era meio escroto, ele era um cara que... Provavelmente ele se perdeu no caminho ali também. Ele era um vagante, assim. Sim. Então, claro, ele foi encontrado ali com o Dunk, mas você vê que não tinha muita honra ali de fato no Sir Arlan que ele falava tanto. Mas eu acho que é isso que o Dunk fala, né? Fala, cara, não independente do nível hierárquico dele, do nível de combate dele, ele era uma boa pessoa. Que nem eu sou. Então, mostra, porque o Dunk também não é perfeito. O Dunk, ele faz muita besteira durante a série. Exato. Muitas bobajadas, ele fala coisa errada, ele não sabe o que falar. E ele pega um pouco disso do Sir Arlan, e no flashback que ele salva a vida dele, ele ia ser morto. E ele vê um pouco da honra dele ali. Então você vê quando o Dunk começa a seguir ele sabe que ele tá sendo seguido e tem essa coisa meio não dita entre os dois. Total. E quando tem um flashback dele que você pensa que ele vai morrer, e ele dá uma piscadinha pra ele. Você vê que tem uma... Não é nem nobreza, é a honra que você tava falando. Apesar dele ser um cara meio bagunçado, bêbado, meio perdido, tem uma coisa nele e a gente começa... Porque quando a gente começa a série, você fica... Putz, esse cara, mano... Ô, Dunk, esse Sir Arlan não era isso tudo. E a gente termina a série pensando... Cara, acho que tinha valor nele, sim. Sim. Tinha alguma coisa nele que era Total. especial e diferente. Eu acho que tudo de bom nele, ele passou pro Dunk, né? Acho que isso que é legal. Então, independente do... E eu acho que esse é o bacana de... Essa leitura de pessoas, assim. Ninguém é completamente mal e ninguém é completamente bom. E esse sempre foi um dos pontos positivos desse universo. Sim. Tanto que você falou do pai do Egg aí... Ele parece ser meio escroto, aí você vê que não... Aquela cena... Ele tem uma cena que ele tem que mostrar que ele é vulnerável e ele te ganha. Você, caraca, ele fala, puta, meu irmão morreu e tudo que eu fizer... Eu vou ser lembrado disso. Vou ser lembrado por causa disso. Exato. Aí tem até um link com Regicida, né? Que também falar, seu irmão não ia deixar tal coisa acontecer. Exatamente. Que ele já vivia a sombra do irmão. Isso eu achei muito legal. Você viu a cena? Rapidinho, tem uma cena que eu peguei isso depois, porque eu fui rever algumas cenas depois que tinha terminado a série. Quando o Dunk conhece os dois, que ele tá meio que ouvindo, né? Ei, aparece aí. Ele aparece todo, né? Estabanado lá no meio da reunião. E ele fala, pro Baelor, né? Você é um dos guerreiros mais nobres. E o Baelor tinha isso mesmo, ele era um guerreiro super nobre e tal. E o irmão dele faz tipo
É um detalhe, a cena corta, olha a edição como ele é rápida. Ele tá falando, tá um plano aberto. Ele tá falando, você é um dos guerreiros, mas ele se ajoelha assim, fala que ele é muito foda. E aí corta pro meio que ele tá tipo, meu Deus, mais um que gosta do meu irmão. Exato. Porque ele é o irmão sem carisma. Ele é o irmão sem carisma. Ele é o irmão sem carisma. Mas você vê ali que ele é um cara que ele se preocupa com o filho da forma meio... Com os dois filhos, né? Com a forma meio bizarra, assim, porque... Acho que todos os filhos dele. Mas tem um terceiro ali que tá na série pra, sei lá... Pra falar. Pra Não, e falar tem algumas coisas. tem mais um, né? O Eamon, o ceguinho lá do... verdade. Tem mais um que ele, tipo assim, tá lá na muralha já. Exato, exatamente. E o engraçado é isso. Então, você começa não gostando dele, depois você vê que ele é um personagem meio cinza. Só aquele filho escroto dele, que era só escroto A mesmo. gente precisa de um vilão, né? Precisamos de vilão, exato. Então, eu acho que é isso. Em vez de ser sobre uma série que até o final do episódio tem que entregar um grande gancho pro próximo... Ela é uma série sobre esses personagens. Então, tem alguns episódios que é o Dunk olhando pro céu, pro Mistério da Cadente caindo. Toda uma simbologia com a árvore, toda uma né? simbologia com a árvore. Com como ele acredita num modelo de cavaleiro que é muito ligado com a natureza, que é sobre pés no chão mesmo, assim, sabe? Tanto Sim. que depois ele vai lá pedir pra gravar no escudo dele exatamente toda essa energia. Assim. Sim. Então, acho que é legal porque é esse micro, né? Eu acho que é uma história sobre o micro, sobre as pequenas coisas. Sim. E eu acho que tava faltando um pouco disso. Num mundo de tudo é muito grande e tudo é épico. Porra, quando algo não é... E quando toca só em um momento o tema da série, você fala, puta... Que é no momento certo. É Exato. assim que se usa o needle drop. ó. Exato. O momento da música. Exato. E aí nesse momento você fala, putz, eu gosto desse universo. Agora eu Sim. lembrei por que eu gosto tanto, assim. Mano, um exemplo perfeito disso é como o marketing usa, quando principalmente tem filmes sobre franquias que são legado, franquias antigas, e aí tem no trailer do filme, pra divulgar essa nova versão da franquia, jogam a trilha sonora original pra buscar sua nostalgia, né? E é sempre tão vazio, porque você vai ver o filme e não tem nada disso e tal. E aqui, cara, eles têm a trilha, eles fazem a piada no começo, né? Que parece que vai ser, só que não é. E aí eles usam no momento certo, na hora da batalha. E a trilha sonora, pra mim, também é outro destaque, porque ela é muito diferente. Aquela música tema, né? Sim, e tem até um assovio, fica aquele... Exato. Uma coisa é meio cômico, western. É meio western, é meio... Parece um road movie. um Porque a negócio ideia... assim. A gente tava falando sobre ser cavaleiro, ele é um cavaleiro andante. Que está em desuso dentro desse próprio universo. Porque os cavaleiros são aqueles que servem aos nobres, servem então às casas. E os cavaleiros andantes, igual o Sir Arland, estão em desuso nesse universo. Ninguém mais... Puta, cavaleiro andante? Quem é esses caras, mano? Esses caras não servem pra nada. Exato. E essa vida de pé no chão, andando pela estrada, caminhando. Uma vida de humildade mesmo. E é o que o Sir Arland trouxe e o que o Duncan traz. E, cara, a trilha sonora passa muito essa vibe. Porque eu vi o cara... Esqueci o nome dele. O compositor da série. Que não é o mesmo de Game of Thrones. Aquele... Como é o nome dele? Rádio... Eu não sei o nome Não dele. lembro. Não vou lembrar. Nomes não é comigo. Mas a trilha sonora... Ele também é do Caso do Dragão. E a trilha sonora é épica, né? E aqui foi outro cara pra fazer trilha sonora. E ele falou, putz, eu quero pegar um pouquinho desse épico, mas fazer um western sem ser um western. Ele falou isso na entrevista. Tipo assim, como é que eu brinco com isso? Porque ele tá aquele cavaleiro caminhante, tem uma vibe western. Ele chegando na cidade, todo mundo desconfia dele. E aí ele brinca um pouco tem disso. a honra. Não, e eu acho que dentro disso que você falou... A gente acabou ainda não citando muito o Egg, que eu acho que ali tá o coração da série, né? Demais. Porque... Se o Egg não funcionasse, A série não funcionaria. não funcionaria. Então, eles sabem muito bem disso, que todo episódio depois eles colocam uns making-offs lá, e tem até um negócio engraçado que o ator fala, não, eu xingava muito, ele tá tudo bem. Ele fala, não, eu não gosto que ele xingue e tal. Então, eu acho muito legal porque ele traz um frescor no sentido de... Ela é uma criança... É uma das poucas crianças que eu vejo sendo criança nesse universo, assim, que as crianças já são desse universo são todas sisudas, e a Sansa já queria ser rainha, e a Arya queria... falava os nomes de que ela ia matar dormindo, tipo assim, meu Deus. Não tem uma criança sendo criança, assim. Então, eu acho muito legal esse sentido, e o Egg tá lá muito pra mostrar o quanto que o Dunk, ele não é perfeito, ele é super rude, ele até... em vários momentos momentos. No trato que ele tem com o Sim. Egg, assim, mas você vê que... ele tá replicando, né? Tá replicando o que ele teve lá com... E você vê que ele percebe que tem uma hora que ele fala, sei lá o quê. E ele, putz, não era isso aí que eu queria falar. Tipo assim, ele tem essa noção já. E essa é a diferença dele pro... Por isso que ele pode ser até mais, né? Ele vai Exato. ser mais. Exatamente. No futuro. E aí o Egg, ele chega e ele acaba exacerbando tudo que há de bom e de ruim no Dunk, assim. E se ele não funcionasse, a série não teria metade. A gente tem que se importar com ele também, né? Exato, porque
cara, você fica querendo que os dois fiquem juntos. E se você parar pra reparar, eles ficam pouquíssimo tempo em tela juntos. Pouquíssimo tempo. Porque aí vai pro torneio e aí, aí a gente descobre que ele é um Targaryen e aí... Ele já vai Ele tem, de tipo, novo 2 pro episódios pra fazer você, ó, essa dupla vai ser a dupla. Exatamente. E ele é muito bom nisso, assim. Ele é muito bom. Mas Porque era muito fácil ele ser uma criança irritante, porque o que Com tem certeza, aí... com Nossa, certeza. a criança é muito chata. Exato. Eu acho que, como eles acertaram no Dunk e no Egg, o resto ficou tudo muito mais fácil. Assim. Muito, nossa, e o garoto é bem que você falou, tipo assim, a primeira cena que ele aparece, ele tá brincando com um cavalo e ele, desce daí, sei lá o quê. E você vê que, tipo assim, eles trazem humor, cara, é isso, tipo, a leveza, tipo, ele falando pra ele, eu vou trazer os cachorros, onde você vai arrumar os cachorros? Ele, uau, tipo, late pra ele, sabe? Tipo assim, trazendo um bom do Dunk, que ele... O Dunk, e é outra coisa, né? Ele é relativamente muito novo, acho que Bem novo. No livro ele tem 16 anos. Sério? É. Aqui nessa série... Sempre é mais novo, né? Sempre são muito mais novos, né? Até por conta da idade, acho que teria um problema aí de trazer pessoas tão novas. Mas o Dunk também é muito novo. O Dunk é um adolescente na história original. Então... Porque ele não fica tanto tempo assim com o Sir Ireland lá. Não fica tanto tempo. Ele fica uns 10 anos. Por aí. Pô, ele tava gigantesco ali. Exato. Mas ele não ficou uma vida inteira, né? Sim. Porque ele é novo. Então é legal que o Dunk fica querendo ser um homem, fica querendo ser um cavaleiro, mas, cara, no final ele ainda tá entendendo o que tá acontecendo. E não, tem um negócio muito legal, porque a maioria dos caras que conversam com ele, todos eles têm barba. Ele é o único que não tem barba. Ele não tem barba, ele não sabe falar com mulheres, ele fica sem graça, ele é altamente educado pra falar com pessoas de uma hierarquia maior, mas todo ele é mundo todo ele fala e já estabanado. abaixa a cabeça. Oh, meu Deus. Exato, ele é o grandão que tem vergonha de ser grandão, assim. Porque ele é uma pessoa muito alta, né? O Duncan alto e tal. Mas ele quer passar despercebido em todo lugar que ele passa. É muito interessante isso. É bem engraçado mesmo. E, cara, eu queria falar aqui, a gente tava falando desses nobres que ele encontra, e eu queria dar um destaque pro Sir Lionel, que pra mim é outro highlight da série. Eu não esperava... Ele aparece tanto assim no livro. Cara, se eu não me engano... Ele aparece de uma forma rápida, como eu falei, faz tempo que eu li, né? Mas ele não tem toda essa importância, não. Se eu não me engano... alguém que leu pode me corrigir aí. Ele só aparece na hora da batalha. Ele tem essa rusga lá com os Targaryen, ele aparece só pra ajudar. Então não tem essa coisa... Ele conhecendo nós, vem pra minha tenda, vamos curtir, cantando a música da mulher com braço. Não, isso não tem. Isso é criação total da série e é uma das partes mais legais. Porque, de novo, é mostrando como essa galera vive nesse ambiente. Exato. Não, ele tá ali do torneio, isso que é legal, porque... Eu não li os livros, mas eu sei que é história de passagem, é road movie, sabe? Tipo assim, eles vão ter as andanças, é o cavaleiro andante. Então não é sobre... Eles falam que o torneio vai acabar, e tanto que no final ele fica, o torneio acabou, o Sr. Lionel, né, reclamando, agora vou ter que voltar pra Alta Tempestade, lá chove pra caramba. E eu acho isso muito legal, porque a gente fala do torneio, e no final foi o torneio do 7, ficou um negócio mais épico, tudo... Mas, cara, eu adorei aquela ressaca da batalha, porque, de novo, não é sobre a batalha. Então você vê que, cara, ele se fudeu pra estar lá, ele fez... Pessoas morreram, ele tá quase morrendo lá e, tá todo ferrado. E ninguém liga. Ninguém se importa. Ele não teve uma honraria, ele não teve nada. Claro, depois uma pessoa ou outra vai falar que acredita nele e tudo. Mas você vê que é uma história. E o Lionel dá esse choque de realidade. Exato. Que ele tenta deixar até um pouco mais nobre. Você vê que ele tem essa visão romântica do mundo. E o Sir Baelor morreu por mim. Aí ele morreu nada, pô. Ele tava lutando com os caras que juraram pra proteger ele. Eu lutei por você. Exato. Eu tô aqui com o braço todo fudido. Exato. Porque a visão ainda é ingênua do Dunk de, o príncipe é honrado. O príncipe lutou por mim. Exato. E não, cara. De fato ele lutou, só que tem essa percepção dele... Sim, tá exato. Ligado? Meio infantil até, né? Igual você tava falando. Exato, ele é jovem. Então eu acho muito legal porque é isso. Então... Pô, depois da Batalha dos Bastardos, é épico o pré, o durante e o pós. Porque depois ele vai lutar lá com o... Esqueci o nome do... Ramsay. Do Ramsay, né? Não, entra ele, o Mormont e o gigante, assim. Exato, e depois vai a Sansa, tem um momento que eles entregam. E aqui não, acaba a batalha. A primeira temporada é muito sobre essa batalha aqui. Depois que ela acaba, eles... todo mundo ferrado. Todo mundo ferrado e ninguém liga. Todo mundo mancando. Você reparou? Todos estão mancando? Todos os personagens. Todos estão fudidos. O Benny Tree lá, o amigo dele lá, ele chega com a ruiva lá. Ele chega mancando. E a mina, obviamente, se aproveitou dele, falando que o filho era dele, tá? Então, esses pequenos detalhes, você vê que o Dunk percebe, ele tipo, tá, legal. Então, olha esses personagens que vêm à tona e são destaque, assim. Esse cara é um cara totalmente não importante, assim. Não importante, ele não é, cara. E eu acho que isso que é legal.
A gente vê o pós-batalha diferente, a batalha é um pouco diferente. E eu acho que é esse frescor de coisa nova que tá fazendo a gente falar sobre isso. E que quem tá meio de ressaca de Game of Thrones, tudo isso, acho que vale dar uma assistida porque tem essa Acho que não esse só, caminho diferente. não assim. só Game of Thrones, mas ressaca de séries pesadas em geral. A gente vê séries muito densas hoje em dia, porque toda série quer ganhar um Emmy, toda série quer, tipo, ser de drama. E aí até uma série que é de comédia, por exemplo, The Bear, é super pesada e densa. E aqui é uma série mais tranquila, mais leve. Me lembrou, sabe o quê? E vai fazer todo sentido porque o Martin é fã do Tolkien. Me lembrou Hobbit. Total. Que é uma história de andança, é uma história de uma aventura, sabe? Uma aventura cai na outra e você saiu daqui e Foca depois... muito mais nos hobbits do que no Sauron, né? Então, tipo, a aventura é muito menor. E eu tô falando do Total. livro, né? Não do filme. Porque o filme Claro. tentou ser uma pretensão maior e o livro Esse é o problema. é muito simples. Esse é o problema. Ele quis ser... Encher linguiça. O Casa do Dragão quis ser mais Game of Thrones do que a história original. E aí virou aquele precisava. problema que virou uma trilogia que não precisava. Exato. E aqui, cara, é uma história de andança. Então eles estão andando. Tanto que o final, quando fica aquele... Que é o Aí assovio... você fala, putz, gostei dessa música, essa música. Aí aparece o momento lá, Velozes e Furiosos, né? Que o Sir Arnold aparece assim, dividindo com eles, Pro assim. outro lado. E fica super... Caraca, velho, eu quero ver mais Caralho, disso. momento Velozes e Furiosos. Marcou mesmo, né? Aquele Marcou. momento dos carros. Assim. Não, isso aí é... Pô, qualquer pessoa que fizer isso, todo mundo... Eu não lembrei, mas agora que você falou... Não, faz todo imediato, sentido. vem na cabeça, assim. Mas eu acho que no final, André, qual que é o acerto dessa série que eu vejo? É que eu acredito que desde o início eles sabiam o que eles queriam e não queriam fazer. Então, acho que a Casa do Dragão começou como algo pequeno, e aí fez muito sucesso, e eles falaram assim, cara, vamos fazer 3 temporadas. E vamos... era uma resposta, né? Porque tinha acabado de conseguir Game of Thrones. Exato. Ó, Vamos, a gente ainda consegue acertar, acertamos. vamos fazer isso aqui. Beleza. E aí começa a vir divergência do diretor com o Martin, tudo. E nessa aqui eu acho que desde o início eles falaram, ó, o Martin vai estar nessa produção, então vamos ver o que ele tem a dizer. Eu acho que vem um diretor que é humilde no sentido de, não, cara, beleza, vou levar suas considerações e vai ser uma série menor. Exato. Quando tava tudo muito bem alinhado, a gente tem uma série que você sente que ela sabe exatamente o que ela quer ser. Mas mais importante ainda, o que ela não quer ser. Exato. Mano, é muito sobre isso aí, porque eu falei que o caso do Dragão ele tá preocupado em ser a resposta ao Game of Thrones, porque foi muito logo depois. E quando você só quer responder, você não sabe o que você quer dizer. Só tem a resposta, mas o que você quer falar? E essa série sabe o que ela quer falar, desde Exato. o começo, igual a gente tá falando. Tipo assim, ela já vem com a pretensão certa, no local certo. E, cara, pro futuro dela, eu espero que ela continue nessa pegada, porque o Martin falou que queria escrever mais contos. Ele não escreveu nenhum, só tem 3. Martin quer fazer Que muita surpresa, coisa. né? Ele Quer não- fazer muita ele coisa. quer fazer muita coisa. Assim, eu tenho uma relação muito complexa com ele, porque ao mesmo tempo eu meio que, tipo, as pessoas tratam muito mal isso. Tipo, são só livros. Ninguém vai morrer se ele não escrever, tá ligado? Sim. Tipo assim, tanto que teve uma entrevista recente lá, que ele foi num Comic Con da vida, assim, e o cara perguntou: ah, você vai pedir pra mais pessoas escreverem no seu lugar, já que você não vai ficar muito mais tempo com a gente? E ele ficou putaço, obviamente, eu também ficaria. Tá matando o cara, pô. E é isso que muita gente faz, assim, eu sei lá, óbvio que eu quero ler os livros, mas tipo assim, gente, são só livros, tá ligado? Total. Tipo assim, todo mundo vai seguir sua Olha que vida. legal. Ele, obviamente, ele sempre teve essa coisa. Ele já trabalhou com roteiros de séries de TV. E você vê que agora que ele tá nesse meio, gente, é isso que ele quer fazer e tá tudo bem. Tá tudo bem. Pô, quem não aí começou uma carreira profissional de um lado e no meio do caminho percebeu que queria outra coisa? Exato. Porque, cara, o que ele gosta é de escrever série, do audiovisual. Exato. Talvez ele não tenha mais tesão em ficar enfurnado na frente do computador escrevendo histórias. A gente E tem o jeito dele escrever é mais devagar. é isso mais também. devagar Ele e escreve é uma devagar. história muito complicada, cara. Porque, como a gente falou no início aqui, cada capítulo é baseado na percepção de uma pessoa. E aí a história vai passando, a história vai ficando mais complexa. Então, são várias teias de aranha que ele tem que entrelaçar pra fazer sentido. É. E aí ele viu a história de como o pessoal... então, imagine, você escreve um livro, aí adaptam... esse livro pra uma série que faz muito sucesso, e aí tem um final lá que é todo fodido, e talvez seja um final que você tava indo pra esse caminho, a galera odeia, você tem que pensar tudo, mudar toda a trajetória. Mas você se eu tá... mudar, eu vou trair meu... Exato, e olha que louco, você tá vendo a final de uma história que você criou sendo feita por outra pessoa que as pessoas odiaram. Será que isso não dá um bode da própria história sua? Você tem vontade de escrever? Você tem vontade de escrever? Mano, Exato. de verdade. Então eu acho que a galera é meio injusta com ele, Bem assim. injusta. Mas ele é meio Tipo babaca assim, eu também. consigo... Não, ele é meio... Tem os problemas dele, Egocêntrico, só que... tudo. ele é demais. Só Todos que... os criadores são, cara, então... Normal. Mas, tipo assim, eu acho que
Eu consigo ver, é isso que eu ia chegar nesse ponto, eu consigo ver ele escrevendo mais contos do Dunk and Egg do que escrevendo Winds of Winter. Porque é isso que... Porque a gente falou aqui, ó, zero pressão, Cara, não tem pressão. Não, imagina, se nós, como consumidores, cansamos de algo tão importante, grande, pô, imagina o criador disso. De ter que escrever e pensar e... Gente, são livros, os últimos livros são quase 1000 páginas que ele tá Eles fazendo. têm 1000 páginas. Então, porque eu li os 4, não li o 5º. Nossa. Que eu sei que o 4 já tava com 800, tudo. Então, cara, o que eu vejo? Eu acho que ele, nesse meio tempo, escreveu o roteiro pra jogo, o Elden Ring e tal, então... É como se ele tivesse parado de trabalhar, ele escreveu várias coisas, na verdade. Não, ele continua trabalhando, ele só não tá trabalhando necessariamente na coisa que você quer. Exato. Só que ele continua trabalhando. Inclusive, ele fica puto, porque ele pode fazer o que ele for, mas ele é muito pautado só se ele vai escrever os livros ou não. Mas ele já fez tantas outras coisas que eu acho muito mais legais, inclusive esse conto. Porque esse conto, ele é relativamente novo, ele escreveu muito tempo depois do que essas histórias originais, né? Que são dos anos 90, tudo. Então, porra, eu, sinceramente, como um cara que gostava muito da série, gosto muito desse universo, eu li os livros, tudo, eu gostaria muito mais que ele continuasse nos dando histórias menos importantes, que tenham um outro olhar do que continuando nessa megalomaníaca história de dragões, assim, que, pô, pra mim meio que já deu. É um pouco da saturação da Marvel, é um pouco da saturação de vampiros que teve, é um pouco da saturação que a gente teve de filme de guerra. Então, a gente quer ver outras coisas agora. Exato. Eu acho que é a saturação do mundo real como um todo. A gente é hiperestimulado o tempo todo. Então, quando a gente tiver essas histórias megalomaníacas e gigantescas, cansa mais rápido que essas outras histórias menores. Então, eu acho que a gente tá assim no mundo real. Vou ver a história de guerra, do mundo que tá tendo guerra o tempo todo. Tipo assim, cara, vou ver uma história de um personagem andando ali, tá ligado? Exato, vou ver o filme agora dos Vingadores, que, meu Deus, saiu 1000 séries e tem o Loki que fica viajando no tempo, e tem os filmes que eu não me importo do Aí os atores não querem do aposentar, eles querem voltar pra ganhar dinheiro. Tipo, exato, cara, aí você desculpa. fica meio... A gente não quer isso, a gente falou aqui no episódio do Oscar, né? A gente falou dos pecadores, que apesar dos problemas, é uma história original, é uma história nova. Então, eu acho que não é uma história nova, né? Porque ainda tá no mesmo universo, mas talvez o que a gente queira é esse olhar novo. Essa abordagem nova de pegar uma história e deixar ela com um ponto focal diferente, assim. Eu acho que talvez esse seja o caminho. É o caminho, cara. Então, diga aí pra gente qual caminho você espera do universo de Game of Thrones, o que você tá esperando na próxima temporada de Casa do Dragão e nas próximas temporadas de Cavaleiro de Sete Reinos, porque vai ter mais 3 pelo menos, né? Mais 2, que eu tenho certeza, são mais 2. Né? Seriam 3. Mas a gente não sabe, né? Pode ser Tudo que... é possível. Vai que o Martin dá louca e começa a escrever vários livros. A segunda começa a fazer muito sucesso, aí vem os executivos da Quero mais. Vamos fazer 10? Pode acontecer, É bem possível. Exato. Mas é isso, gente. Digam aí pra gente o que vocês acharam da série. Adiós e até a próxima. Valeu.